é o facto de, direto ou indiretamente, com mais ou menos tempo, que a elite começa a provocar alguma mudança de mentalidade no nosso país. Independentemente de nunca ter vencido eleições, o fato de sair, mas não pude bem para eleições, adiantar-te a um ganho para mulheres e para o país, porque nenhum país que tem só com mulheres e nenhum país que tem só com homens. Não tem que complementar, mas o que é que tem defendido sempre? A mim, como mulher, nunca queria nenhum favor por ser mulher. Não está nenhuma mulher que quer. Mas nunca queria ser discriminada, como a minha mulher também. Nunca tem igualdade de oportunidade, nunca ser avaliado para a capacidade que tiver ou nunca tiver, para a coragem que tiver ou nunca tiver, para a competência que tiver ou nunca tiver. Não pelo fato de ter nascido mulher. Ce qu'elle veut dire, c'est que quand il y a eu les élections pour le premier ministre du Cap-Vert, c'était pareil, c'était les mêmes défis que pour être président du parti. Et là, c'était encore doublé, parce que là, c'était pour la présidence du premier ministre du pays. Donc là, elle dit, aujourd'hui, s'il y a une autre femme qui se présente, elle n'aura plus ces difficultés-là, parce que la société civile, déjà, elle va changer de mentalité par rapport à le fait qu'elle ait osé être la première femme, parce que c'est vraiment la première femme de l'histoire du Cap-Vert à se présenter par ce poste-là. Cette femme-là n'aura plus cette difficulté-là, et la société civile, elle change de mentalité. Mais ce qu'elle souhaite aussi, c'est qu'elle ne soit pas jugée, et même le fait qu'elle ait perdu ses élections, mais que ça ne soit pas catalogué parce que c'est une femme, parce que c'est comment dire, une jeune, mais il faut plutôt que les personnes soient prises en considération par rapport à leur potentiel, leur capacité compétences, et qu'elle se dit qu'elle ne doit pas être jugée entre ce qu'elle a bien fait ou ce qu'elle a mal fait, ou parce qu'elle est femme ou parce qu'elle est jeune, mais que la société doit changer, et parce que ne pas subir parce qu'on est né femme. Donc ce combat-là, ça va être un combat pour que toutes les femmes aient le droit, et que justement avec ce qu'elle a fait, ce défi qu'elle a relevé, ça va être un modèle pour les autres femmes, et dire on peut en étant femme. É claro que ali tem uma questão de mentalidade e contributo que mulheres, enquanto mães, chefes de família, podem dar. Mudança de mentalidade é necessária, mas é que é necessário só na questão de igualdade de oportunidades entre homens e mulheres. É necessário, sobretudo, para não acelerar o país, ter mudanças de atitudes, de posturas e de forma de encarar questões. E no setor empresarial, empresários da gente que era teu em geral, para a forma de funcionamento do Estado, para a burocracia que não tem, para a trás que não tem, para metodologias ainda antigas que não está usa, que não pode simplificar, mas não resiste a simplificação. Ao que está fala de mentalidade, isso é de perspectiva abrangente. Então, ali mulheres têm um papel fulcral. Como então começa na educação de nossa criança. A educação de crianças, geralmente, está mais a cabo das mães do que dos pais. É uma questão tradicional, é de costume, que tem exceções, mas, tradicionalmente, quem está mais responsável pela educação de crianças é mães. O que é que nós, como mães, precisamos fazer para quê? E Lita entra uma segunda questão que é extremamente importante. Não tem que garantir condições para mulheres, mães, chefes de família, para que de facto seja empoderada, para que de facto seja participação ser mais ativa. E é lá que é a questão essencial. E nós prometemos fazer algumas perguntas que é essencial. Mora que não pode ter uma mulher que tem forma de sustento e que tem condições de educar ser filho ou ser filha de forma que ela gostaria de gostar? Claro que não. É evidente que não. Nós nunca temos uma rede de creches que te permite mulher ter melhores condições de desempenho, se atividade profissional e ter essa participação. Mora que não está falando mais da participação da mulher. Que políticas concretas tem para mães, chefes de família, solteiras, ou quem está para solteiras, esse desempenha papel de mãe e pai ao mesmo tempo, para mães adolescentes
e mães que estão numa situação de especial vulnerabilidade. E que a sociedade ainda, me entende de forma mais aprofundada, tá? Chama de entende, mas me entende mais. Ora que alguém terá uma mãe, da melhorar a sua condição de vida, é que só aquela mãe que não se permite. E sobretudo, aquela família, mas atenção a crianças, que é o futuro, a mãe. E que até quando deixa de pensar sobretudo naquelas mulheres camponesas, como que se dá num país que passa do segundo ano de século consecutivo, e as mulheres gravidantes, e não tem uma grande parte no setor de economia informal, e nunca pude escamar aquele facto lá, mas até pensa também naquelas mães, naquelas famílias monoparentais que chefiadas com mulheres, em que a mãe tem que assumir responsabilidade. Agora, com a política, more que interpile com uma mulher que tudo isso corre atrás do sustento dos seus filhos, para ter condições ideais para educar aquele menino e para transmitir valores, princípios, forma de estar, forma de ser. E não pode pedir, mas parte ele tem responsabilidade de estar, que estar tem que assumir. Não está tirando concluir, quer dizer, está para só com a peneira. E eu quinta-feira, você está a de medidas práticas, concretas. Porque uma sociedade que está cansado de discursos, de fóruns, de conferências, de planos estratégicos. No meio terreno não aplica estratégia no terreno. Para qualquer modelo de engenho, o que se consegue vencer face? Mais do que um plano estratégico e mesmo de medida concreta. Quer revirar outro dia tocar o diante de ir para a polícia, que também entra na série de partido, parece que eu estou a ser banheira. Ele pôs aqui nesse plano estratégico a meio e longo prazo, mas nesse de medida concreta. O que se fazer hoje para ele? E que depois espera 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 6 anos, porque ele desanima. Ele desanima. E que ninguém só fala com o presidente do partido, só fala com uma mulher, que também é mãe. Porque nunca te imagina a angústia mais grande com a mãe, que tem comida que depois se filha na casa. Nunca te imagina, mas aquela. Porque ele deu aquele só, ele está desenrasca-se, mata fome. Ele pode comer na casa de mãe, põe na casa de família, mas também que tem criança e tem outras responsabilidades. E tem que ter um mínimo de previsibilidade. E tem. E uma criança tem direito também, tem as condições basilares para ser crescida. Mas nunca pode ir para papel de criança, se nunca papel de mãe, se nunca papel de família. E ali, quer dizer, é uma coisa tudo interligado. Empoderamento de mulher está ligado a essas questões. Se eu vejo outra fala de violência baseada no género, não tem mulheres que sofrem violência baseada no género e que continua a sofrer. Por quê? Porque se tem meios de subsistência. Que é verdade. É que é uma escolha de sexo. Se eu vejo uma situação em que se tem a opção de sobrevivência, e esse tem filho, esse pensa para daqueles meninos. Esta sofre, mas esta aguenta como aquelas crianças. Então, tem uma série de questões que impactam a sociedade tem que refletir de forma muito mais aprofundada. E por que quem se fala naquela? Política só faz sentido se for para ajudar a sociedade. Se não é que tem razão de ser. Pour résumer, elle a dit le changement de mentalité, oui, mais ce changement de mentalité doit être utile à qui? Se poser la question, une mère, comment fait-elle pour subvenir aux besoins de sa famille, de ses enfants, si on ne lui donne pas ces moyens-là? C'est-à-dire, les femmes entrepreneurs, qu'elles soient officiellement entrepreneurs ou les commerçantes ambulantes, il faut qu'il y ait un texte de loi qui les protège pour qu'elles puissent exercer. Parce que la mère, quand elle aura les moyens justement de souvenir à sa famille, elle pourra éduquer ses enfants. Et en éduquant ses enfants, en donnant les moyens à cette mère d'éduquer sa famille, c'est toute une famille qu'on éduque et au-delà. Et pour cela, faire la politique, il ne faut pas uniquement faire la politique de façade, mais il faut faire une politique pour la société civile. Et cette politique-là doit être
envers les femmes, parce que même une femme, si elle n'a pas l'autonomie, il faut qu'elle ait l'autonomie, il faut qu'elle se sente protégée. En gros, ça résume ça. Parce que après, Non mais j'enregistre en portugais, je vais faire traduire. oui, parce elle dit qu'une femme, elle vit beaucoup dans la solitude quand elle est dépendante. Et si on ne lui donne pas le moyen d'être indépendante, que ce soit la mère célibataire, que ce soit les jeunes filles ou les mères ou les femmes qui sont mariées au foyer, fragiles, si elles n'ont pas et si elles ne sont pas protégées par une loi pour qu'elles acquièrent et elles atteignent l'indépendance, elles ne pourront pas. Donc ce qui veut dire que le changement de mentalité, oui, mais le faire autrement. Et les politiques ont une obligation justement de s'intéresser à cette population-là pour qu'elles se sentent protégées. Et en les protégeant, ces mères-là, on protège les enfants et on donne une protection à l'ensemble de la famille. O que o presidente da Associação de Mulheres Empresárias de Santiago, Freia Verdade, Angara Cátia, Freia Verdade,